sexo para as pessoas da realeza britânica. Eu sei que você tem curiosidade, safadinho. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar nas profundezas desse assunto bem picante. No selvagem mundo da realeza britânica, onde as coroas são pesadas, mantos são luxuosos e palácios ecoam com segredos, é difícil não se perguntar sobre as escapadas íntimas dos reis e rainhas. O subtexto sexual da corte, frequentemente ignorado pelos historiadores, oferece um vislumbre excitante do lado humano dessas figuras. Desde as notórias aventuras de Henrique VIII até a apaixonada, embora discreta, felicidade conjugal da rainha Vitória, a vida privada de cada monarca revela uma saga de desejos, escândalos e ocasionalmente amor. Vamos começar pela rainha Vitória. O verdadeiro nome por trás dos valores vitorianos é uma líder que frequentemente imaginamos como extremamente recatada, com tudo coberto por uma camada de propriedade real. Mas por trás dessa fachada estava uma mulher com muita paixão e amor pelo marido, o príncipe Albert. O casamento deles, frequentemente apresentado como o ápice da virtude vitoriana, estava longe de ser frio. Os diários da Vitória revelam um relacionamento profundamente afetuoso. Na noite de núpcias, ela escreveu com uma emoção ofegante: "Nunca passei uma noite como essa, meu querido Albert. Seu amor e afeto excessivo me deram sentimentos de amor e felicidades celestiais, que nunca imaginei sentir antes." Uau! A abertura da rainha sobre sua felicidade conjugal era um contraste marcante com a prudência pública da época. Enquanto a corte mantinha uma imagem de moralidade severa, os aposentos reais contavam uma história diferente. A união de Vitória e Albert não era apenas uma aliança política, mas também uma de amor, repleta de momentos íntimos que desafiavam a rigidez da época. O amor deles, longe de diminuir com a idade, continuou a florescer. Certa vez ela perguntou para o seu médico como faria para evitar bebês, já que ela tinha tido 9 filhos. E ele disse que ela tinha que parar de transar porque camisinhas não podiam ser usadas por rainhas. Aí ela respondeu: "Não poderei mais me divertir na cama?" No entanto, apesar de toda sua paixão privada, a corte vitoriana era cheia de repressão. Atos homossexuais foram criminalizados em 1885 e a mera noção de que mulheres podiam se sentir atraídas por outra mulher era um mito. É muito estranho, uma rainha que apreciava seus próprios prazeres estando à frente de uma sociedade que repudiava e condenava qualquer um considerado desviado. Agora vamos falar de George III. Ele é lembrado por seus episódios de loucura e por perder as colônias americanas e estrela o seriado Bridgerton. Ele levou uma vida privada tranquila em comparação aos seus antecessores mais extravagantes. O reinado de George foi marcado por uma ênfase na piedade e virtude. Sua vida pessoal refletia também essa imagem pública. Casado com Charlotte, ele foi um marido devoto e eles produziram 15 filhos. E, estranho para a época, ele nunca teve uma amante confirmada. Ainda assim, as virtudes pessoais de George não foram suficientes para evitar o seu declínio mental. Seus últimos anos foram marcados por insanidade, provavelmente exacerbados por envenenamento de arsênico, embora os médicos atuais digam que foi um caso de porfiria, uma condição genética que afeta a pele e o sistema nervoso. Mesmo assim, a sua dedicação à esposa e aos filhos permaneceu inabalável, pintando o retrato de um monarca cujas maiores batalhas não foram travadas em guerra, mas dentro da sua mente. Agora, Charles II, conhecido como Rei Alegre. Ele reinou sobre um verdadeiro carnaval de sexo. Após anos de repressão puritana sobre Oliver Cromwell, o retorno de Charles ao trono em 1660 trouxe uma verdadeira renascença de prazeres. A corte de Charles era um playground de deleites, com amantes e filhos ilegítimos por toda parte. Sua amante mais notória, Barbara Villars, era uma mulher de grande beleza, extremamente vivaz e voraz, de acordo com o bispo de Salisbury. Ela lhe deu 6 filhos. E a sua influência na corte era tão imensa quanto o seu encanto. A atitude despreocupada de Charles em relação aos casos extraconjugais também se estendia
tinham a sua atriz favorita, Nell Gwyn, cujo espírito afiado e charme mantiveram a corte entretida tanto dentro quanto fora do palco e nos quartos reais. No meio desse baile de excessos, uma figura se destacava, um médico conhecido simplesmente como Coronel Condom, o protetor real do prazer. Sim, a corte de Charles II se gabava de ter o inventor do preservativo, condom em inglês, garantindo que as escapadas do Rei Alegre fossem seguras. Para resumir o reinado de Charles II, vou citar o poeta John Wilmot, segundo Conde de Rochester. Temos um rei espirituoso e astuto, cuja palavra ninguém acredita. Ele nunca disse uma bobagem, mas também nunca fez nada sério. Agora vamos falar do rei George II. Ele apresenta um caso curioso de romance real. Ele era apaixonado por sua esposa, a rainha Caroline, mas também manteve uma amante de longa data, Henrietta Howard. Caroline, sua esposa, conhecida por inteligência e sagacidade, era por todos os relatos o verdadeiro amor da vida de George. O casamento deles, embora politicamente vantajoso, floresceu em uma parceria genuína. No entanto, a Henrietta era uma presença constante em suas vidas, e detalhe que a rainha sabia e não se importava. O afeto de George pela Henrietta era genuíno, mas nunca chegou perto da devoção a Caroline. A inteligência e sagacidade de Henrietta lhe renderam o respeito de iluminares literários, como John Swift e Alexander Pope. E seu legado também perdura na arquitetura no Marble Hill House, uma vila paladiana construída em sua homenagem. Esse antigo trisal conseguiu equilibrar os deveres de George como rei, marido e amante. Agora, Eduardo III. O casamento dos seus pais tinha sido uma loucura e eu vou contar depois em outro vídeo, mas enfim, a corte dele era um verdadeiro tapete de cavalheirismo e escândalo. Um reino onde mulheres de forte vontade exerciam uma influência significativa, isso é bom. A mãe de Eduardo, Isabela da França, orquestrou um golpe com seu amante, Roger Mortimer, ficando no poder até que o jovem Eduardo mais tarde os derrubasse e afirmasse o seu papel como rei. Ele se casou com Felipa de Hainaut e eles produziram 14 filhos. Era uma grande afeição. No entanto, o coração do rei Eduardo III se desviou em seus últimos anos para Alice Perrers, uma jovem vivaz que o cativou após a morte de sua esposa Filipa. A influência de Alice na corte cresceu. A influência da Alice na corte cresceu, simbolizada por suas vestes douradas e suas aparições públicas. A corte de Eduardo, apesar de frequentemente envolvida em lutas de poder e intrigas, também testemunhou o florescimento da cultura. Agora vamos falar do filho da rainha Vitória, Eduardo VII. Ele encarnava o espírito do excesso. Conhecido como Bert na juventude, ele passava seus dias se entregando a todos os prazeres, desde jogos de azar, corridas de cavalos, festas extravagantes e inúmeros casos amorosos. Ele inclusive mandou fazer com um arquiteto lá na França uma cadeira do sexo, para ele poder se entreter com duas mulheres ao mesmo tempo. Enfim, o casamento dele com a princesa Alexandra da Dinamarca pouco fez para conter essas suas tendências. Seus relacionamentos com várias amantes, incluindo Nellie Clifton, eram matéria para os tabloides. Mesmo como rei, os escândalos de Eduardo continuaram, embora fizessem pouco para diminuir a sua popularidade. Seu charme e sagacidade conquistaram o público, e seu reinado, embora curto, foi marcado por um retorno ao esplendor da monarquia. Em muitos aspectos, Eduardo era o playboy por excelência, com uma vida repleta de escapadas e extravagâncias que garantiam a afeição de seus súditos. Sem Eduardo, talvez não tivéssemos o conceito moderno de playboy, uma figura amada pelo público apesar dos escândalos. Nenhuma discussão sobre os romances reais estaria completo sem mencionar o meu querido bifão Henrique VIII, o monarca cujas manobras matrimoniais remodelaram toda a corte inglesa. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é bifão. Eu chamo ele de bifão carinhosamente porque ele achava que era um filé mignon, uma carne nobre, mas só era um colchão duro. Ele se achava demais, era meio louquinho, enfim, é o meu rei preferido, por isso que falamos muito dos Tudors aqui.
A corte de Henrique era o centro de seus desejos, num mundo onde casos amorosos e intrigas floresciam, desde que não interferissem nas ambições do rei. Os 6 casamentos de Henrique, cada um mais tumultuado que o outro, foram acompanhados por uma série de amantes. Seu caso com Maria Bolena, irmã de Ana Bolena, foi apenas um dos muitos envolvimentos que definiram o seu reinado. A perseguição de Henrique por Ana Bolena levou a uma mudança sísmica da história inglesa, resultando na ruptura com a Igreja Católica e na criação da Igreja Anglicana. A corte de Henrique era um lugar perigoso, especialmente para aqueles que se opunham a ele, para nobres que cruzavam o seu caminho e acabaram perdendo a cabeça. No entanto, em meio a esse cenário traiçoeiro, as paixões de Henrique VIII deixaram uma marca na história e na cultura pop, incluindo o popular musical da Broadway Six, que aborda monarquia, feminismo e reinterpretação histórica por meio de músicas pop contagiantes. Vale a pena ver. Agora, George I. A corte dele era uma mistura curiosa de eficiência alemã e ceticismo inglês. Como o primeiro monarca da Casa de Hanover, a chegada de George à Inglaterra foi recebida com suspeitas e intrigas. Seu casamento com Sofia Doroteia de Celle foi um desastre, resultando tanto na prisão dela quanto no caso de George com a duquesa de Kendal. Que situação humilhante! As amantes de George exerceram influência significativa e sua corte era repleta de fofocas e escândalos. Ainda assim, o comportamento estoico de George e seu foco na governança o ajudaram a navegar pelas águas traiçoeiras da política inglesa. Seu legado, embora ofuscado pelo reinado mais extravagante do seu filho, preparou o terreno para a dinastia hanoviana da estabilidade e prosperidade. Enfim, dos casamentos amorosos aos casos escandalosos, até rimou. As vidas privadas dos monarcas britânicos moldaram o curso da história. Essas histórias de amor e desejo, ambientadas em meio a intrigas políticas e mudanças sociais, nos lembram que por trás das coroas e títulos, reis e rainhas são movidos pelos mesmos desejos e fraquezas que definem a experiência humana. Então, o que você acha? Em qual corte você queria festejar? Eu queria festejar com vocês! E se você gostou do vídeo, segue o canal para mais curiosidades históricas malucas. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.